substância, fé é um super sentido. Lá no princípio Deus tinha criado a civilização de fé. Satanás entrou no Éden e trouxe uma civilização de incredulidade e morte. Mas Deus agora está levantando isso de volta e nós cremos em toda a palavra. Nós não estamos olhando com nossos olhos naturais para tentar entender a palavra, mas fé olha para o invisível. Como disse Paulo, olhando para o invisível, não para as coisas visíveis, mas para as coisas invisíveis. Paulo fala de uma civilização que não anda mais por vista, mas por fé. Amém? Que Deus nos dê graça. Eu queria tomar uma escritura nessa noite rapidamente para nós logo virmos orar. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 11. Aleluia. Nós sabemos que Deus usa certos textos bíblicos para mover a alma dos seus eleitos. Às vezes um ele usa tal texto, outro ele usa outro texto, mas toda a vida a alma do eleito, os filhos são despertados pela palavra. A palavra é o topo. É o topo da pirâmide, é o topo do iceberg. Nós sabemos que um iceberg ele tem muita coisa escondida embaixo da água. Mas a atração sobre a montanha é a palavra. E assim é um ministério. O ministério, ele faz muita coisa em cima fora do púlpito. Ele vai orar pelos enfermos, ele atende as pessoas no escritório. E tem tantas outras coisas que ele faz. Trata com o casamento das pessoas, ajuda, tudo mais. Muito embora isso, pessoas no mundo, verdadeiros pastores que têm dons, verdadeiros dons. Tem pastores denominacionais que têm verdadeiros dons. Que eles podem orar pelos enfermos, que eles podem atender uma pessoa no escritório, eles têm psicologia, e têm teologia, atendem as pessoas e ajudam as pessoas. Mas subir no topo do iceberg, só o quinto podia Efésios. Porque a palavra é o topo do iceberg. Então, um verdadeiro pastor que vai levar igreja no arrebatamento, ele tem que ter o poder da palavra falada. Então, em primeiro lugar está a palavra. Em primeiro lugar está a palavra. Ela é o topo da pirâmide. Por isso que o profeta falou: qual a atração sobre a montanha? Ele não falou qual a atração no pé da montanha ou no meio da montanha. Ele falou qual a atração sobre a montanha. Então a palavra é o topo, é que leva. Por isso que tanto o falso como o verdadeiro, ele tem milagres, ele tem sinais. Mas somente o verdadeiro tem o poder da palavra para restaurar vida, dar novo nascimento e transformar vidas. Uma mensagem que leva o povo a sair do sistema e ir para Canaã. Só Moisés tinha a condição de tirar o povo do Egito e tirar de lá e levar em direção à terra prometida. Por quê? Porque ele tinha o topo da cadeia. Ele era a atração sobre a montanha. A palavra é a atração sobre a montanha. Nós nunca devemos tirar a palavra do lugar. A palavra tem o seu lugar, sua posição. Nós temos que entender isso claramente. Um verdadeiro ministério, ele tem que ter o poder da palavra falada. Senão sua igreja vai ser uma igreja morta. Ele pode ser um bom homem, pode ter dom para orar pelos enfermos e tantas outras coisas. Se ele não tiver o dom da palavra, sua igreja é uma igreja morta. Nunca vão ser crentes nascidos de novo. Amém? Gálatas capítulo 1. Por isso que nós não podemos
captar essa palavra com a nossa mente. Uma mente carnal nunca vai ser capaz de captar isso. Se a mente fosse capaz de captar a palavra, entender a palavra, não era nós que estaríamos aqui. Porque eu costumo dizer, naturalmente nós não somos inteligentes. Mas, como uma civilização de fé, nós somos o povo mais inteligente. Deus, Ele criou uma faculdade, disse o profeta, na alma, uma faculdade mental, que pode, por isso que o pregador de Provérbios falou, como pensa a tua alma, como pensa a tua alma. Somente o eleito pensa com a alma, somente o eleito capta com o coração. Amém? Vamos ler a Bíblia? Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Se você soubesse como eu estou feliz com isso, porque o que eu tenho eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Ninguém me ensinou nada, foi Ele que me revelou. E cada um de vocês tem que ter essa experiência. Por isso que o profeta falou, a revelação de Jesus Cristo nunca será super enfatizada. Já ouvimos bastante negativo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo? Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve de Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Agora observe que eu quero que vocês captem isso, por favor. Qual é o objetivo de Deus dar revelação ao homem ou à mulher? Não é simplesmente dar um conhecimento de quem Ele é, mas Ele quer se revelar-se através daquela pessoa. Onde eu tenho tanto batido que o novo nascimento só acontece quando a pessoa que vai nascer de novo tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, a revelar seu Filho em mim. Como que o Filho vai ser revelado em mim? Cristo vai ser revelado em mim. As mesmas obras, as mesmas atitudes, a mesma santidade, o mesmo caráter, a mesma personalidade, a mesma idôneo, fazer certo, falar o certo, pensar o certo, se posicionar pelo que é certo. Quando Cristo está revelado no homem, Ele não vai quebrar esquina ou pegar atalhos para os seus próprios fins. Ele sempre vai se posicionar pela verdade. Por isso que o Salmo 15 falou: Senhor, quem entrará no teu santo monte? Ele falou: quem entrará no teu santo monte? Um dos requisitos que eu me lembro, ele falou: aquele que não difama, aquele que mesmo com dano seu não muda a sua palavra. Falou, cumpriu. Eu já falei aqui, pais perdem força dentro de casa porque falam e não cumprem. Pastores perdem força diante da igreja porque falam e não cumprem. Mas o Salmo 15 fala: aquele que mesmo com dano seu não muda a sua palavra. Mas quando Cristo revela-se através daquela pessoa, não importa se ele vai ser arrebentado, crucificado ou morto, ele vai ficar com a palavra. Ele não vai ficar pegando atalhos. Ele nunca vai pegar atalhos. Ou tentar levar a coisa para um lado para beneficiar um. Usar um critério com um e com outro usar outro critério.
eu vou com a irmã Belinha, eu vou ser esse critério, não pode fazer isso. Mas com outro ali, não é bem assim, irmão, sabe? Deus não tem, ele não tem língua dobre. Ele fala algo, está falado. E nós, se Cristo está se revelando em nós, nós temos que saber que esse Espírito vai fazer isso conosco. Enquanto Pedro não tinha Jesus, ele negou para ir pregadinha. Mas quando Jesus estava revelado através dele, nós temos que saber o que está se revelando através de nós. Porque muitos espíritos também se revelam através das pessoas. Começa a botar para fora o que está por dentro. Nós sempre vamos revelar no lado de fora o que está dentro de nós. Se é Cristo, então Ele vai se revelar através de você. Aleluia. Revelar seu Filho em mim, não para que eu pregasse entre os gentios. Não concitei a carne nem o sangue. Ele não voltou lá, Caifás, meu mestre Gamaliel, eu tive uma visão lá no caminho de Damasco, mestre, assim, o que tu acha? Fuja disso, isso pode ser um demônio. Paulo, tá bom. Estão lembrados quando Deus se revelou para William Branham? Ele foi falar, te afaste disso, Billy, te afaste, isso é um demônio. Ele falou, não, eu amo tanto a Jesus Cristo, Ele não poderia me enganar desse jeito. Quando você realmente ama Jesus Cristo, você pode estar enganado do jeito que for, Ele vai lá e te tira de lá, Ele te tira do engano, Ele te tira, Ele vai lá e te toma. Porque quando me buscardes e me buscar de todo o vosso coração, vocês vão me achar. Aleluia. Mas o aprove de Deus, para onde? Aqui, 17. Nem tornei a Jerusalém ter com aqueles com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com eles 15 dias. Quando Paulo foi conversar com Pedro, Pedro tinha mais entendimento da palavra do que Paulo tinha mais entendimento da palavra do que Pedro. Pedro andou com Jesus em carne, Paulo não. Mas só, como que Paulo conheceu Jesus? Por revelação. Por revelação. Pedro andou com Jesus, Pedro comeu com Jesus, Pedro tinha o batismo com o Espírito Santo, mas Paulo teve revelação através da teofania. Encontrou-se com a teofania, com haja luz. E Paulo tinha autoridade, e Paulo escreveu as 14 cartas para as 7 igrejas, e Paulo repreendeu Pedro, e Paulo falou coisas difíceis que Pedro não entendia. Por que isso? Porque ele conheceu por revelação. Aleluia. E se eu te disser que você tem mais revelação que Pedro? E se eu te disser que você tem mais revelação que Paulo hoje? Que Paulo falou, não tinha explicação para certas coisas, mas você, através de um profeta, recebe a mente de Deus. Quando você recebe um profeta na qualidade de profeta, você se torna amigo de Deus. O que dizer disso? Eu estou desqualificando os apóstolos? Não. Eu estou mostrando como esse grande e poderoso Senhor, Jesus Cristo, Ele caminhou com seus filhos para mais além, para um nível mais alto. Tanto que eles estão esperando pela uma ressurreição, que essa igreja chegaria a um patamar tão grande, que ela seria o próprio Senhor manifestado em carne. Aleluia. Já irei botar você sentado um pouquinho. Amém? Veja, versículo 19. Não vi nenhum outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria
e da Cilícia. Então era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Veja, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Era um comentário no meio das igrejas. Está lembrado aquele Saulo de Tarso? Ele anuncia a nossa fé. Essa fé que ele queria destruir agora, ele está anunciando. Algo aconteceu com ele. Ele deu testemunho que ele teve um encontro pessoal com Cristo, que agora Cristo estava se revelando através dele. Veja, versículo 24. E glorificava a Deus a respeito de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado por nosso amado Paulo, Senhor. Como o Senhor fez uma obra na vida daquele irmão, encontrou-se com ele. O nosso algoz, agora nosso companheiro, está anunciando a palavra com poder e grande glória. E eles glorificavam a Deus. Quando você vê um irmão se convertendo, mudando de vida, você deve dar glória a Deus pela vida dele. Quando uma pessoa você vê que não consegue captar, que você dobra o teu joelho e ora para o Senhor, que ela possa ver. Senhor, mostra para o moço. Mostra, foi isso que Eliseu orou. Mostra para o moço, Senhor. Mostra para o moço que é maior aqueles que estão conosco que aqueles que estão com eles. Então Deus abriu os olhos do moço. Ele viu carruagens de fogo por todos os lados e o exército celestial espalhado. Precioso Pai, no nome de Jesus, esta noite nós queremos chegar em Tua presença com graça, com amor divino. Mais, Senhor, nós precisamos mais. Como testemunhou o irmão Jean aqui, é algo que ninguém pode imaginar, é algo inigualável. A igreja não sabe 0,1% disso. E ele falou que esse amor tem um cheiro. Esse amor tem um cheiro que ele não esquece mais. Obrigado, Pai. Nesta noite, mais uma vez, dá-nos um coração contrito, um coração compungido, um coração ungido, para a hora que nós virmos aqui a orar e adorar o Senhor possa andar em nosso meio, se agradar das nossas orações, das nossas petições, que o Senhor possa se expressar através de nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos um pouquinho. Só quero chamar-lhes a atenção para algo que, como disse Paulo, nós não estamos mais andando por fé, por vista, mas por fé. E nenhuma pessoa, a mente foi capacitada para captar ou entender a Bíblia. Como falei dias atrás, eu falei com o senhor que conhecia a Bíblia de capa a capa, mas completamente sem entendimento algum, revelação, sem conectar nada, tudo separadamente. Então a mente humana, ela não foi capacitada por Deus para isso, para entender a palavra. Por isso que Jesus falou: esconderei sábios e entendidos e revelarei aos pequeninos. Outra coisa, como cantamos, as irmãs cantam nesse hino que é esse Melquisedeque, elas falam: me revelastes que eu tenho 3 corpos, mas apenas há um de mim. Então só o eleito tem 3 corpos, só o eleito tem essa teofania, que é uma parte de Deus. Você não pode falar, levar uma pessoa a entender a revelação, se ela não tem esses 3 corpos. Porque ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Agora, porque a alma do eleito, ela é feita de uma maneira, como mostrou Salomão, que ela tem uma capacidade mental e ela está conectada com sua teofania. E é isso que vai se aproximando de nós, esse grande mistério. Nossa mente, com esses 5 sentidos do corpo e do espírito, eles só foram capacitados para essa dimensão temporal. Essa dimensão
temporal. Por isso que você, às vezes, lê tantas vezes uma coisa, você fala, eu entendi. Mas você não está vendo aqui? Não, de repente aquilo é revelado a você. Algo que você leu tantas vezes, isso já aconteceu inúmeras vezes comigo. Inúmeras vezes. Um texto que você estava lendo, uma mensagem, de repente você lê aquilo se abre, você fala, meu Deus, que coisa tremenda. Eu não tinha visto dessa forma. Isso é quando ele se revela a você, quando o véu é tirado. E como nós vimos, o véu só é tirado para quem é convertido. Nunca vai ter isso se não for convertido. Paulo, no caminho de Damasco, ele teve uma conversão. Por isso que ele mudou de direção, no natural e no espiritual. De perseguidor virou perseguido. Então a revelação faz isso. A nossa mente, ela é uma coisa extraordinária. A nossa mente é algo extraordinário. Nossa visão é extraordinária. Correto? A mente ela é tão ágil, tão poderosa, que já tentaram várias vezes vencer com uma máquina, um computador, a mente humana não consegue. Não consegue. Tem um vídeo rodando pela internet, um camarada que inventou uma máquina para tirar pedras, como se fosse uma metralhadora, tirar bolas de barro. Um senhor de 70 anos com a chilódia venceu ela. Não só em atirar mais, mas em precisão, em acertar os alvos. Porque a visão da máquina ótica do computador, ela demorava para focalizar o alvo. Se você pegar uma câmera dessa e fazer assim, até ela focar direito o que ela está vendo, fica meio embaralhado até voltar. Você pode fazer assim, ó. Não ficou embaralhado o Altair? Não ficou embaralhado o Jean, os irmãos aqui, ó. Porque a mente é milhares de vezes maior que um foco de uma lente dessa. A mente, isso tudo é a mente, tudo isso é uma máquina extraordinária. Só que Deus não fez essa mente para captar o sobrenatural. Ela foi feita somente para captar o natural. Nessas três dimensões, luz, matéria e tempo. Agora pense o que é essa revelação, essa capacidade da tua alma de poder captar o invisível. Você capta o visível e o invisível. Olha para a pessoa e consegue discernir os pensamentos dela, discernir o espírito dela. Você olha para a palavra, um homem inteligente não consegue ver. Você, muitas vezes indouto, como profeta desta era, não tinha mais que a 7ª série. Eles não entendiam como aquele homem tinha tanta intimidade com Deus. E grandes teólogos tinham que sentar num banco e ter que ouvir um baixinho calvo, com a voz estridente, que agredia o ouvido, que tinha só a 7ª série. Tinha só a 7ª série, não tinha teologia, não tinha nada. E eles não entendiam como que ele pregava a Bíblia, em tipos e sombras, e ligava as coisas, e o sobrenatural atuava em todos os sentidos. E ele dizia, ó, depois do culto, eles tinham que suportar ele pregar 2, 3 horas para depois ter o discernimento. Nós vamos entrar depois na linha de oração. Entregaram os cartões já, ele sabia que o sobrenatural ia se manifestar. O que era isso? Deus podia se revelar através dele. Porque Paulo era o primeiro mensageiro, ele era o último mensageiro. Então a mente, com a capacidade que ela tem, ela está desqualificada para captar a revelação de Jesus Cristo, para captar o sobrenatural. Amém? Agora observe, como entender? Cantamos, Maria, quem poderia crer que uma virgem podia conceber? Agora, como que Maria entendeu isso? Como que ela captou isso? Diz para mim, como que ela captou isso? Uma menininha, o profeta fala que ela tinha uns 15 anos, a mensagem, como é que é?
religião de Maria, né? Isso, a mensagem que ele fala isso. A crença de Maria. Ele fala que era uma mocinha, uma adolescente. Como é que ela teve capacidade de ver aquilo? Aí você vai ver que aquela moça, ela foi dotada com uma alma que era conectada com a teofania. Para poder crer no sobrenatural, para poder crer que ela podia engravidar, porque Deus tinha falado. Você vai ver que Tomé, um discípulo que andou com Jesus e todos os sinais, ele falou, eu só vou crer se eu tocar nele. Ele ainda precisava da mente, sentido do corpo. Ele precisava tocar. Jesus, sabendo que ele era um eleito, ele precisava. Deus precisava de deixar esse exemplo para nós ver um Paulo e ver um Tomé. Ambos eram eleitos, mas Deus deixou esses exemplos para nós aprender aqui. Então, Paulo, um encontro sobrenatural, revelar-se. Tomé andando com Jesus o tempo todo em carne, precisava tocar, viu sinais, viu milagres, viu multiplicação de pão, enfermos, mortos ressuscitar, mas ele precisava tocar. E Jesus voltou a aparecer no 8º dia só por causa de Didimo, Tomé. Isso está em São João capítulo 20. Ele falou, Tomé, toca aqui, Tomé. Não seja incrédulo, tenhas fé. Para de querer me conhecer pelo toque do dedo. Tu tem que conhecer pela fé. Aquilo que eu falei que eu ia recitar está aqui, eu estou aqui de pé. Como que as pessoas vão entender sobre ressurreição? Como que as pessoas vão entender sobre transformação de corpos com esta mente? Eles querem entender isso com a mente, nunca vão dar conta. A mente, por mais que é uma máquina extraordinária, ela não foi capacitada para captar o sobrenatural, captar o invisível. Mas, pelo contrário, a tua alma, veja, foi capacitada para esse grande evento, nesta hora, para captar a revelação, para crer numa mensagem de um profeta, num tempo onde havia tanto engano, num tempo onde haveria tanta denominação, num tempo onde haveria tantos falsos profetas, e no meio dessa confusão toda, você captar o verdadeiro. Sabe qual é o nosso problema? Que nós estamos acostumados com essas coisas. Nós estamos acostumados com essas coisas e não paramos para ver a ação do sobrenatural está aí em nossas vidas. Amém? Aleluia. Eu quero ler algo aqui com vocês para nós irmos orar. Agora observe. O coração do eleito que tem essa teofania, ele foi preparado para ir contra a razão. Porque na verdade, ele não tá imune a razoamentos. Porque ele tem uma mente também. Porque o eleito, ele tem um corpo de carne como qualquer incrédulo tem. Ele tem uma mente, 10 sentidos, 5 do corpo e 5 do espírito, como qualquer um tem. A diferença dele é a alma dele, que foi preparada para crer no sobrenatural. Mas observe, o incrédulo, ele arrazoa e não tem nada para bater contra aquilo, estabelece aquilo. O eleito não, vem os arrazoamentos na mente dele, mas então começa a grande peleja, a grande batalha. Então a alma dele, que foi preparada para combater os arrazoamentos, diz, não, isso é verdade, amém, isso é a palavra. Porque primeiro ele vence a si mesmo, ele derrota o homem de fora. Por isso, eu quero que vocês captem isso, por isso que Davi tinha que girar a pedra e dar na testa de Golias.
porque a testa era a torre de controle. Esse de fora é o Golias, o Davi é o que está aqui dentro. Quando esse Golias quer se dominar, quer tomar controle, o Davi que está aqui dentro pega uma pedra, bota na sua funda, revelação de Jesus Cristo, revelação da palavra, gira ele e dá-lhe na testa, pá, para de arrazoar. Para de arrazoar. Você vai ver que Golias veio com arrazoamento para Davi. Golias veio com arrazoamento. Hoje mesmo eu te entregarei para as aves do céu, eu cortarei a tua cabeça e tal, e te entregarei, isso e aquilo. Tu vem para cá tirar pedra de mim como se eu fosse um cachorro. Davi fala: como tu ousas a vir desafiar o exército de Deus vivo? Não era o exército de Saul, era o exército de Deus vivo. Porque por trás de Davi, por trás daquela fé, por trás da tua fé tem o exército celestial. Por trás da tua fé. Como ousas? O exército que Davi estava falando era aquele exército que Eliseu pediu para Deus abrir o olho do moço para ver. Você pode entender isso? Como ousa me desafiar o exército de Deus vivo? Havia anjos, carruagens ali ao redor. E Golias veio com incredulidade. Davi falou: eu vou cortar a tua cabeça. Sim, hoje mesmo tu vai virar pasto para os abutres. Por essa incredulidade, tu vim desafiar o exército de Deus vivo. Ele tentou, observe, Golias tentou fazer pressão contra Davi. Tu não pode, tu é muito pequenininho, eu sou um grande guerreiro. Foi o que Saul fez, foi o que os irmãos fizeram. Saul querendo dar uma armadura para ele, tudo isso estava tentando fazer o quê? Estava tentando lançar incredulidade para botar medo em Davi. Mas Davi estava com algo selado no coração, ele já tinha tido uma revelação. Davi tinha tido uma revelação. Isaías, quando fez o altar, ele já tinha tido uma, ou melhor, Elias, quando fez o altar, ele já tinha tido uma revelação de como fazer o altar, e como o fogo ia descer, e como ele era o profeta do Senhor. Observe, João Batista já tinha tido uma revelação, aquele que o Espírito Santo descer com uma pomba de fogo, esse é o Cordeiro de Deus. Observe a revelação que ele tinha tido. Observe Paulo, observe Pedro, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Observe João, levado na ilha de Patmos, como que ele pôde escrever isso? Escreveu o Apocalipse, escreveu suas 3 epístolas, foi tudo por revelação. Como que Moisés pôde escrever o Gênesis se ele não estava lá? Como que Moisés pôde escrever o Gênesis se ele não estava lá? Por que não foi Adão que escreveu o Gênesis? Gênesis, livro de Adão. O homem é a imagem de Deus, que viveu um tempo na eternidade e caiu para o tempo. Agora ele vai explicar para vocês o que é a eternidade e o que é o tempo. Isso mostra que a revelação é milhares de vezes maior que a visão ocular. Observe, a visão ocular. A revelação é milhares de vezes maior que a visão ocular. Para quem que poderia escrever as 14 cartas, 7 igrejas ali? Quem era o mais apto? Era Pedro. Mas quem Deus usou? Paulo. Como que ele fez isso? Por revelação. Mostrando que a segurança é quando Deus se revela para você. Não é o que alguém te disse, não é o que não. É quando ele vem pessoalmente e se revela. E ele faz isso, toda vez ele faz isso através de sua palavra. Por isso que ele usou certa escritura com o Altair, usou certa escritura comigo, usou certa escritura com cada um de vocês, mas tudo foi pela palavra, porque a sua palavra é a verdade. Observe, quando ele foi revelar para Maria que ela era virgem, observe, ele falou assim, ó: tu conceberás o Filho do Altíssimo. Observe. E ele começou a revelar para ela. E ela focou a escritura que estava escrita. Diz o profeta, a escritura que confirmou em Maria foi Isaías 9,6, Isaías 7,14, que a virgem ia conceber. Aquilo era para despertá-la
Então Deus desperta-nos através de sua palavra. Por isso que a palavra é o topo da pirâmide. Por isso que a palavra é a atração sobre a montanha. Por isso, para filhos nascer de novo, o pastor tem que ser um homem que tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Disse o profeta: ninguém pode chegar a um púlpito e pegar a palavra sem ter um encontro com a sarça ardente, como teve Moisés e como teve Paulo. O homem está incapacitado. Eu quero ler algo aqui para vocês. Já vamos orar. Mensagem: quem é esse Melquisedeque? Quem é esse Melquisedeque? Parágrafo 35. Quero só ler algo aqui para vocês. O encontro que o irmão Branham teve com o ministro Batista, teólogo. Ele fala assim, 35 de quem é esse Melquisedeque. Um ministro Batista, faz umas poucas semanas, subiu à minha casa e disse: gostaria de lhe corrigir acerca da deidade numa hora, quando você tiver tempo. Ou melhor, ele me telefonou. Então o ministro teólogo Batista, ele falou: irmão Branham, eu quero te corrigir sobre algumas coisas a respeito da deidade. Ele veio e disse: irmão Branham, ele falou, ou melhor, ele me telefonou e eu disse: tenho tempo agora mesmo, porque quero ser corrigido, e para isso colocamos de lado tudo mais. Se você quer me corrigir, eu preciso te corrigir, por favor, venha cá me corrigir. Ele veio e disse: irmão Branham, você ensina que há um só Deus. Disse: sim, senhor. Disse: bom. Disse: eu creio que há um Deus, porém um Deus em 3 pessoas. E eu disse: o senhor repita isso outra vez. Ele disse: um Deus em 3 pessoas. Disse: que escola você assistiu? Vem, ele me disse que foi a um colégio bíblico. E eu disse: eu poderia crer nisso. Você não pode ser uma pessoa sem ser uma personalidade. E se você é uma personalidade, você é uma personalidade em si mesmo. Você é um ser individual, separado. E ele disse: bem, nem mesmo os teólogos podem explicar isso. Eu disse: é por revelação. E ele disse: não posso aceitar a revelação. Eu disse: então não há nenhuma maneira pela qual Deus alguma vez chegue a você. Porque isso está escondido dos olhos dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Revelação, revelação, revelada a pequeninos que aceitarão e aprenderão. Ele disse: não haverá nenhuma maneira que Deus chegasse a você. Você se fechou a si mesmo fora dele. A Bíblia toda é a revelação de Deus. Toda a igreja está constituída, observe, melhor, está construída sob a revelação de Deus. Não há nenhuma maneira para se conhecer a Deus, só pela revelação. Não há, veja, aquele a quem o Filho o revelar. A revelação, tudo é revelação. Então, por não aceitar a revelação, você é apenas um teólogo frio. E não há esperança para você. Amém? Nessa noite, vamos nos chegar em sua presença mais uma vez. Vamos colocar nossas petições. Vamos ter um bom momento de oração e consagração, orando uns pelos outros, orando para mais santificação. Ore mais e mais, para que aqueles que não têm o Espírito Santo ainda nasceram de novo, recebam, para que a igreja toda seja cheia do Espírito Santo, seja cheia de graça. Ore pelo pastor, ore para os pastores dessa mensagem, para que eles sejam cheios de revelação, um encontro pessoal, porque se o pastor tiver revelação e subir a um nível mais alto, a igreja sobe junto. Deus os abençoe.
Sua presença, irmão Altair, por favor. Tome a plataforma. Vamos adorá-lo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Posso ser rejeitado no mundo inteiro, assim como foi meu Jesus. Posso ser zombado e
perseguido, mas tudo bem se eu tiver seu Espírito Santo em minha alma. Sei que o mundo me rejeitará e amigos me desprezarão, mas tudo bem. Sim, está bem. Eu estou aqui para este fim. Estou cumprindo a vontade de meu Pai. Meu maior desejo é ter em mim sua plenitude. Quando vier me buscar, estou clamando por teu Espírito Santo. Não viverei sem ti, minha alma. Encha-me. Estou clamando por teu Espírito Santo. Eu preciso mais de ti, pois sem ti não posso viver. Preciso de ti, Senhor. Desesperado estou por ti. Aleluia. Deus falou da mudança deste velho corpo. Sei que nunca veria estas coisas se não estás em mim. Aqui estou de joelho, clamando, Jesus, encha-me. Podes tomar um vaso quebrado e moldá-lo e fazê-lo em sua imagem, Senhor. Rendo minha vida a ti, pois sei que minha alma podes preservar. Senhor, toma e molde em tua palavra. Sei que posso alcançar a verdade, pois terei o teu Espírito Santo em mim. Caminharei cada dia contigo, Senhor. Estou clamando, aleluias, clame a Ele por teu Espírito Santo. Não viverei sem ti, minha alma. Encha-me. Estou clamando por teu Espírito Santo. Eu preciso mais de ti, pois sem ti não posso viver. Preciso de ti, Senhor. Aleluias. Desesperada estou por ti. Deus falou da mudança. Deus falou da mudança deste velho corpo. Sei que nunca veria estas coisas se não estás em mim. Aqui estou de joelho, clamando, Jesus, encha-me. Podes tomar um vaso quebrado e moldá-lo e fazê-lo em sua imagem.
coragem, Senhor. Senhor, minha vida a Ti, pois sei que minha alma podes preservar. Senhor, toma-me, molde em Tua palavra. Sei que posso alcançar a verdade, pois terei o Teu Espírito Santo em mim. Caminharei cada dia contigo, Senhor. Estou clamando, aleluia, só a igreja, por Teu Espírito Santo. Não viverei sem Ti, minha alma. Encha-me. Estou clamando por Teu Espírito Santo. Eu preciso mais de Ti, pois sem Ti não posso viver. Estou clamando por Teu Espírito Santo. Não viverei sem Ti, minha alma. Encha-me. Estou clamando por Teu Espírito Santo. Eu preciso mais de Ti, pois sem Ti não posso viver. Preciso de Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Desesperada estou por Ti. Aleluias, preciso de Ti, preciso de Ti, Senhor. Aleluia, desesperado estou por Ti. Louvado seja Deus. Todos possam estar desesperados pelo Espírito Santo. Deus só vai ao encontro de uma alma desesperada, um clamor. Irmãos que estiverem em conexão conosco, irmão Pedrão, Curitiba, Paraná, irmão Raulino, irmã Amélia, Joinville, irmão Ronei, São Paulo, capital, também irmão Genésio, Curitiba, Paraná, irmã Valdirene, São Francisco, Santa Catarina, também a irmã Daniela, Joinville, Santa Catarina, irmão Juliano e Jéssica, irmã Jéssica e a irmã Rebeca, Jaraguá do Sul. Deus os abençoe, os que comunicaram, os que não comunicaram também a sua audiência, Deus os abençoe. Orações pelo irmão Genésio, pede oração por sua irmã, ela é irmã de sangue e irmã da fé, né? Irmã Zeni, também Araci, que estão necessitando de nossas orações. Também a irmã Valdirene pede oração por Jennifer, que irá fazer exames de endoscopia. Que Deus tome controle dos médicos. Amém. Vamos erguer nossas mãos por essas vidas que necessitam de nossas orações. Precioso Pai Celestial, como pudemos, o Senhor ter nos dado uma chave, que nós não podemos entrar em Tua presença se não for por revelação. Que cada alma, Senhor, tenha tido esse encontro pessoal com Deus, como cantamos agora. A minha alma precisa do Espírito Santo, a minha alma está desesperada por mais de Ti. Como disse o salmista, Pai, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus.
A minha alma tem sede de Ti. A minha alma tem sede de Deus vivo. Ele falou, por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Eu o louvarei. Senhor, ajuda que cada alma esteja desesperada. Cada irmão, cada irmã. E que haja homens desesperados por amor às almas que não chegaram ainda, Pai. Ajuda-nos a cumprir o propósito para o qual foi dado o Espírito Santo, para ir de encontro às almas perdidas. Eu peço que o Senhor nos dê graça, Pai. Senhor, queremos colocar diante do Senhor o irmão Genésio, que pediu, pela irmã Zeni, pela irmã Araci, que estão necessitando. O Senhor sabe quais são as suas necessidades. O Senhor possa ir de encontro às suas almas, tocá-las, meu Deus, com sentimento, Senhor, com sentimento da cura, do poder, sentimento da Tua misericórdia, Pai. Deus amado, eu também peço pela filha da irmã, Senhor, Ana Luísa, Senhor, que ela pediu aqui, Pai. Se eu não estou enganado, a pequena Laura, Senhor, meu Deus, que ela está com aquele problema de autismo, sua audição, meu Deus, que o Senhor colocou ela no meu pensamento agora. Nós queremos levantar nossas mãos em favor dela, Senhor, essa criança, como o Senhor pode trazer, Senhor, a cura do câncer da pequena Laura, Senhor, também aqui, que essa pequena criança que tem o nome de Laura também, eu não estou lembrado do primeiro nome dela, Senhor, mas que o Senhor sabe de quem que eu estou falando. O Senhor possa tocá-la e ela ser completamente restaurada em nome de Jesus Cristo, Pai. Que haja uma conexão de fé agora, para que essa criança seja liberta. O Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o Deus que abre portas onde não há portas, Senhor. Que o Senhor tenha uma chave para cada porta. Meu Deus, toma controle dessas vidas, Pai. E toca essa criança com sentimento de graça e misericórdia. Que ela possa ser tocada, Senhor. Essa mãe que pede por essa criança, que ela seja liberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, coloco também, Senhor, essa irmã que a irmã Valdirene pediu, a Jennifer, esse problema de estomacal, que ela seja liberta, Pai, curada em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoa também teus filhos agora o retorno ao lar, sejam dirigidos por Deus e guardados pelo teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Abençoe teu irmão, tua irmã. Deixemos o santuário em ordem. Vão em paz, o Senhor os acompanhe. Faça as suas orações. Não tenham pressa em sair da sua presença. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.